nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade F06MA25A, que é reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. O que significa isso? Vamos lá! Então, nós vamos começar a lembrar aqui um pouquinho sobre ângulos, né? Então, primeiro, qual é a definição de ângulo? A definição de ângulo é a seguinte: é a região entre duas semirretas com o mesmo ponto de origem. Mas o que significa isso? Então, vamos lá. É a região entre duas semirretas. Então, eu tenho aqui, ó, esta semirreta e esta semirreta. Então, eu tenho, ó, duas semirretas com o mesmo ponto de origem. Então, ó, esta semirreta e esta semirreta partem do mesmo ponto de origem, que é esse ponto E. Então, esta região aqui, ó, que fica entre essas duas semirretas, é chamada de ângulos, ok? Então, aqui, né, nós temos esse ponto aqui, ó, de origem, ele é chamado de vértice. Esta semirreta aqui, EA, é um lado do ângulo, e esta outra semirreta, EB, é o outro lado do ângulo. Os ângulos, eles podem ser classificados de acordo com a sua medida. Então, nós temos o ângulo reto. O ângulo reto e o raso são os mais fáceis. Por quê? Porque ele mede exatamente. Então, por exemplo, todo ângulo ele é reto, né? Quando ele vai ser reto? Quando ele medir exatamente 90 graus. Então, não é 89,9 e não é 90,1. Para que ele seja reto, ele precisa medir exatamente 90 graus. E ele é muito simples de visualizar, né? Por que ele é muito simples de visualizar? Então, eu tenho aqui, ó, uma semirreta, outra semirreta. Então, eu tenho aqui, ó, duas semirretas que partem do mesmo ponto de origem, que é este daqui. E aí, observem, ó, que eu tenho um quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui é a marcação de 90 graus, assim como esta daqui também. Então, eu tenho uma semirreta, duas semirretas, e eu tenho este quadradinho aqui. Então, ele tá me dizendo que este ângulo aqui, ele mede exatamente 90 graus. Então, toda vez que eu ver uma figura e ele tiver esse desenho aqui, eu sei só de olhar que ele mede exatamente 90 graus. Agora, nós vamos falar sobre o ângulo agudo, ok? O ângulo agudo, ele possui uma medida menor que 90 graus. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, nós temos aqui 80 graus. Então, 80 é menor que 90? Sim. Então, significa que este ângulo aqui, ele é um ângulo agudo, ok? 89,9 é menor que 90? Sim. Então, é um ângulo agudo, ok? Aí, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, certo? Ah, professora, mas esse eu consigo visualizar com facilidade? Esse eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção. Mas, imaginem, tentem imaginar uma linha. Então, ó, desse vértice aqui, ó, né, do ponto de origem das duas semirretas, você vai imaginar que deste ponto aqui vai sair uma linha imaginária retinha, que é essa tracejada aqui que a professora fez, certo? Esse daqui, gente, seria o ângulo de 90 graus. Então, ó, tá vendo? Ele não chegou ainda nessa linha imaginária. Então, significa que é um ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus. Depois, nós temos o ângulo obtuso. O obtuso, ele é maior que 90 graus. Então, se ele for 90,1, ele é um ângulo obtuso, porque ele é um ângulo maior que 90 graus. Então, nós temos aqui o exemplo de 130, ok? Então, ó, 130. Então, vamos observar aqui de novo as definições de ângulo, ok? Então, ó, uma semirreta, a segunda semirreta. E aqui eu tenho a região entre essas semirretas que partem do mesmo ponto de origem, que é este daqui onde a professora está apontando, ok?
Então, esta região aqui é o ângulo. Então, observe que esse ângulo aqui, ele mede 130 graus. Então, ele é maior que 90, então ele é um ângulo obtuso, ok? E se ele fosse 91 graus, também seria um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 graus. Aí, a professora aconselha que vocês façam da mesma maneira. Tentem imaginar uma linha saindo aqui, ó, do ponto de encontro das duas semi-retas. Mais uma linha reta, então, ó, uma linha reta, que é essa linha tracejada. Então, esta linha aqui, ó, tracejada, imaginária, seria 90 graus. Então, ó, tá vendo, ó? Ele saiu, ó, ele passou a linha imaginária. Então, é um ângulo maior que 90 graus, ok? Então, é um ângulo obtuso. Depois, nós temos o ângulo raso, que assim como o reto, só de olhar eu já sei que ele é um ângulo raso. O ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus, ok? Então, nós temos aqui meia volta, ou seja, metade de um círculo, ok? Então, olhando aqui, ó, eu nem precisaria colocar o 180, só olhando aqui, eu já sei que eu tenho 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Assim como o reto, ele precisa ser exato. Então, se eu obtiver um ângulo aqui de 179 graus, ele não é um ângulo raso, ok? E se eu tiver um ângulo de 180,1, ele também não é mais um ângulo raso, ok? Aí, o que acontece? Aqui, nós temos, ó, a linha imaginária que eu havia falado. E o que acontece? Ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 e aqui eu tenho outro ângulo de 90. 90 mais 90 é igual a 180. Para medir um ângulo, eu posso utilizar dois instrumentos, ok? Principais. São eles o transferidor e o esquadro. Nós temos o transferidor, como este daqui, de meia volta, mas nós também temos, né? Vocês poderão encontrar aí o transferidor de uma volta completa, ok? E nós temos o esquadro, que também é possível fazer a medida ou o desenho de um ângulo, ok? Então, esse esquadro aqui, ele é o esquadro 90, 60 e 30. Ou seja, este ângulo aqui, ó, mede 90, este daqui 60 e este daqui 30, ok? Na próxima aula, nós veremos como utilizar esse instrumento do transferidor para desenhar ou fazer a medida de um ângulo. Não percam! Podemos encontrar os ângulos em várias situações do nosso dia a dia, ok? Então, não é só em desenhos. Então, por exemplo, aqui na tesoura, ó, esta abertura aqui, ó, forma um ângulo. O relógio, ó, a abertura aqui, ó, dos ponteiros, também forma um ângulo. Uma pessoa fazendo yoga, eu acho que é yoga que ela tá fazendo aqui, também, ó, tem um ângulo. Ao cortar uma pizza, também. Para que o goleiro calcule o chute, ele também precisa ver qual é o ângulo ali, o melhor ângulo para ele chutar a bola. E também no videogame, né? Pessoal que joga videogame aí, não sei se já gostam de jogar futebol, mas também eu preciso ver um ângulo aí certo para que eu possa acertar dentro da trave a minha bola. E aqui nós temos um rapaz de bicicleta, então o formato do corpo aqui, ó, para andar também formam alguns ângulos. E aonde mais eu posso ver isso, né? Onde mais eu encontro os ângulos? Nas diversas figuras geométricas. E quais são elas? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui.
Então, na circunferência, por exemplo, nós temos os ângulos dentro de uma circunferência. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho da definição de circunferência, tá bom? Então, a circunferência é apenas o contorno. Então, esta linha aqui, quando eu falo de circunferência, eu estou me referindo apenas a esse contorno aqui. E o círculo, ele já é a figura formada pela linha mais a parte de dentro, a região de dentro aqui. Então, tudo isso daqui, ó, colorido é o círculo. E a circunferência é só o contorno, ok? Então, nós temos aqui, né? Como nós vimos lá, ó, aqui eu tenho 0 graus barra 360. Por quê? Ó lá, eu saí daqui e, ó, aqui em cima eu vou ter 90 graus, né? Se eu traçar uma reta aqui, uma semi-reta. Se eu pegar essa semi-reta e arrastar até aqui, ó, fiquei com meio círculo. Se meio círculo a gente já viu lá que é 180, então, ó, 180 mais 180, 360, ok? Então, uma volta completa aqui, ó, ela possui 360 graus. Em quais outras formas a gente pode encontrar ângulos? Nós podemos encontrar os ângulos no quadrado, ok? Então, aqui eu tenho um ângulo, um ângulo, um ângulo, um ângulo. Olha lá, será que vocês sabem me dizer quanto mede esse ângulo aqui, ó? A professora já falou. Nós temos o retângulo. Também, ó, olha novamente aqui quem está aparecendo, o ângulo reto, que mede exatamente 90 graus. No triângulo, nós também temos, ó, então aqui nós temos, ó, ângulo, ângulo, ângulo. Neste outro triângulo, nós também temos, isso é chamado de triângulo retângulo. Ó, observem aqui, ó, este ângulo aqui significa que ele é reto, ou seja, ele mede exatamente 90 graus. Aqui nós temos o triângulo obtusângulo, porque aqui ele possui um ângulo, ó, obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Então, nós temos também no losango. Então, ó, observem o seguinte, aqui nós temos, ó, ângulo, 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 ângulo. Então, segundo a definição, ó, nós temos, ó, semi-reta, semi-reta, esta região é um ângulo. Semi-reta, semi-reta, esta região aqui é um ângulo. Semi-reta, semi-reta, esta região é um ângulo. Semi-reta, semi-reta, esta região aqui é um ângulo. Aqui nós temos um outro losango, mesma coisa. Nós temos o pentágono, ok, ó? Então, ó, semi-reta, semi-reta, essa região é um ângulo. Semi-reta, semi-reta, essa região é um ângulo. Semi-reta, semi-reta, essa região é um ângulo. Ó, ao menos o mesmo ponto em comum aqui, ó, de partida, é o vértice, ok? Aí nós temos o hexágono, entre outras. Então, todas as formas, elas possuem ângulos dentro da figura, ok? Obrigada pela participação. E até a próxima aula. Não esqueçam de dar um like e curtir o canal.